Então tá, agora eu vou fazer uma coisa que ninguém tem coragem de fazer. E eu não tô dizendo só de mostrar as minhas vendas aqui, tá? Olha só o que eu vou fazer. Últimos 30 dias, todos os produtos, aprovada, completa, tipo de venda, olha só isso daqui. Como afiliado, vou filtrar e tá aqui o resultado, 208 mil nos últimos 30 dias só como afiliado. Mas uma coisa muito importante é lembrar que eu comecei a trabalhar com a internet há mais de 5 anos. E nesse vídeo daqui eu vou contar para você a história de como eu fiz a minha primeira venda, a estratégia que eu usei, quais foram os erros que eu cometi e tudo isso, é claro, focando em te ajudar. Opa, aqui é o Joba, e se você quer começar a vender como afiliado ou já tá vendendo e quer chegar no próximo nível, esse vídeo daqui é pra você. Quando eu tava começando, não tinham muitos canais explicando as estratégias que a gente tinha que aplicar, os melhores caminhos a seguir, e até por causa disso eu demorei um tempinho ali pra ter resultado. E a minha ideia com esse vídeo daqui é mostrar pra você como foi que eu comecei, tá? Hoje os resultados que eu tenho, eu considero que são bons resultados, tá? Pra mim, são resultados bons. Caso pra você não seja, aí não sei o que fazer, você vai ter que aprender com outra pessoa, mas eu considero que eu tenho resultados legais, de novo, pra mim, e eu quero mostrar pra você como foi que eu comecei, quais foram os erros que eu cometi, como eu fiz a minha primeira venda e tal, como eu conheci o marketing digital. E a ideia desse vídeo daqui é te inspirar você que tá começando, dar uma energia a mais, porque eu sei como é chato no começo, tá? No começo ninguém te apoia, no começo você tem overdose de informações e não sabe muito bem o que fazer. Eu sei que tudo isso é muito chato, tá? E como a ideia aqui do canal é sempre te ajudar, é sempre te colocar pra cima, eu vou gravar esse vídeo daqui pra você, tá? Então, se por algum motivo você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre de se inscrever, tá? Porque aqui tem sempre vídeo de conteúdo, sempre vídeo focado em ajudar. Inclusive, na descrição de todos os vídeos, na primeira linha assim lá, eu deixo o link do meu curso grátis. Fica à vontade para conferir, porque como o próprio nome diz, ele é de graça. Tá, eu comecei a aplicar marketing digital em 2015. Cadê meu celular? Tá aqui no meu bolso. Eu falei 2015, né? Mas eu conheci a Hotmart em 2014, ó. Dá pra ver aqui, deixa eu ver se você consegue ver. Membro desde maio de 2014, que foi a época que eu conheci a Hotmart. E se você olhar aqui na tela do computador, você vai ver que aqui, ó, 14 de maio e tal, nessa época, eu tinha 0 vendas, tá? 0 vendas, mas aqui é 14 de maio de 2015, tá? Eu demorei um ano pra começar a aplicar isso daqui. Me arrependo pra caramba disso. E aí eu lembro que foi mais ou menos em maio quando eu comecei a aplicar de verdade assim, ao invés de ficar só vendo o vídeo e tudo mais. E eu só fui fazer a minha venda em agosto, 4 meses depois que eu comecei, tá? E eu vou explicar pra você justamente isso, tá? Como foi que eu fiz pra sair do zero aqui e começar a vender aí, por exemplo, aqui teve um pico de R$465, que pra um iniciante, cara, maravilhoso, sensacional. Tá, vamos lá. Logo quando eu era muito novo, eu já tinha uma veia empreendedora, porque tipo, os meus pais não tinham tanta grana pra me dar os brinquedos que eu queria e tudo mais, os brinquedos que os meus amiguinhos tinham. Então eu lembro que logo quando tinha carta de Pokémon e tal, eu dei um jeito de conseguir ganhar as cartas de Pokémon sem que os meus pais precisassem comprar essas cartas. E eu já contei essa história aqui, tá? Em alguns eventos que eu já fiz aqui no canal. Aí depois eu fiz isso com cartas de Pokémon, depois com Beyblades e tudo mais. E eu conseguia ter esses brinquedos só vendendo coisas e tudo mais, mesmo quando eu era criança. E aí de criança até tipo a adolescência ali, eu sempre fui procurando alguma forma de conseguir dinheiro sem precisar pedir pros meus pais, porque é um saco pedir dinheiro pros seus pais. Então eu comecei a fazer uns bicos, aula particular, umas coisas desse tipo. Eu comprava capinha de celular da China e revendia mais caro. Comecei a fazer essas coisas quando eu tinha ali uns 17, 18 anos. Eu acho que, quer dizer, comecei a trabalhar, eu acho que foi com 16 anos, e aí depois com 17, 18 eu comecei a fazer essas outras coisas que eu falei aqui. Mas como isso não é interessante, tá? Eu vou pular logo pra parte aqui que eu já conheci os infoprodutos, tá? Que eu conheci que existiam produtos digitais, e isso aconteceu em 2013 através de um anúncio. E aí nesse anúncio o cara explicava lá como é que você criava o seu produto, sobre página de vendas, headline e tudo mais, e eu fiquei simplesmente, tipo, maravilhado por isso. E o que é muito massa é que a semana que eu descobri que isso existia foi mais ou menos a mesma semana, acho que foi tipo 1 ou 2 semanas depois
que eu conheci a Rosita, então eu sei muito bem quando foi, tipo lá em 2013 eu consigo lembrar muito bem dessa época. E aí beleza, 2013 eu descobri que existia isso, mas eu achei, isso não é pra mim, isso é muito complicado, é melhor tentar outra coisa. E aí fui tentar outras coisas, até que voltei de novo pra internet em 2014 e voltei a procurar formas de ganhar dinheiro na internet. E em 2014 eu descobri que existia esse negócio aí chamado Hotmart, e foi justamente nessa época que eu criei a minha conta da Hotmart, como eu mostrei aqui pra vocês no meu celular. Mas de novo eu fiquei como a maioria das pessoas fica hoje, que é só vendo vídeo, que é só assistindo o conteúdo dos outros, só vendo os outros ganhando dinheiro, e eu não fazia porcaria nenhuma. E aí foi só quando as coisas apertaram de verdade, lá em 2015, maio de 2015 mais ou menos, foi que, mais ou menos não, tenho certeza que foi maio de 2015, que eu comecei a aplicar marketing digital. E como eu mostrei pra vocês nesse gráfico daqui, tá? Eu comecei em maio e eu fiquei esse tempo inteiro aqui sem fazer venda até esse momento aqui, que eu falo já quando foi, tá? Eu falo já quando foi esse dia daqui, eu vou falar, como eu disse, qual foi a estratégia que eu usei e tudo mais, não se preocupe. Quando eu fui começar, lá em maio de 2015, eu tinha um problema, né? Que era, nossa, eu tenho um monte de informação aqui, eu tô aprendendo um monte de coisa, mas como é que eu vou saber o que fazer mesmo? Como é que eu vou saber todo o passo a passo, todo clique a clique? Então eu decidi que eu iria comprar um curso, que essa seria a coisa mais óbvia a se fazer. Aí eu comprei um curso e adivinha, eu odiei o curso, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, era uma coisa que pra mim não fazia o menor sentido, e eu vou explicar mais ou menos pra você o que é isso, tá? E eu vejo muita gente fazendo isso hoje em dia, não fazia o menor sentido, então eu fiz uma coisa que eu encorajo vocês a fazer também, tá? Que é o seguinte, se eu compro uma coisa e eu não gosto dessa coisa, eu não vou usar essa coisa, eu vejo que isso não é pra mim, o que é que eu faço? Eu pedi reembolso, tá? Então eu vejo muita gente com medo de comprar curso e tudo mais. Cara, se você tem o dinheiro, compra o curso, testa. Vê se você gosta, se você não gostar, espere reembolso, é pra isso que existe garantia, tá? Então, eu fiz isso, eu comprei o curso, eu assisti, eu fiz, caramba, isso daqui realmente não é pra mim, isso daqui é uma viagem, isso aqui é nada a ver com o que eu quero fazer, melhor pedir reembolso. Aí pedi reembolso. Quando eu pedi reembolso, eu fui estudar por conta própria e aprender as coisas sozinho, entender quais eram as melhores estratégias e tudo mais, aquele negócio, e aí eu decidi que eu queria usar o Facebook Ads, fazer anúncios no Facebook. Nunca jamais grupo no Facebook, mas enfim, eu queria fazer anúncios no Facebook, e aí eu fui lá na Hotmart para procurar um curso e achei um curso de maquiagem e fui anunciar esse curso. E aí eu cometi o meu primeiro grande erro assim como afiliado, que foi começar a anunciar de qualquer jeito sem estudar as políticas do Facebook, tá? Então logo de cara, na primeira semana, a minha conta de anúncio foi bloqueada, mesmo eu anunciando para um nicho de boa, um nicho que geralmente não tem problema com anúncios, né? Sendo que a página que eu tava mandando as pessoas, ela tinha autoplay no vídeo, tipo, você caía na página e o vídeo já começava a rodar, e aí isso dá bloqueio. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Explicando os 3 passos, as 3 coisas que eu faço para anunciar no Facebook sem ter bloqueio. Só pra você ter uma ideia, deixa eu ver se eu posso mostrar aqui, tá? Só pra você ter uma ideia, olha só isso daqui. Nos últimos 7 dias, eu gastei 10 mil reais em anúncio, e o nicho que eu tô anunciando aqui, o nicho desse anúncio é o nicho de marketing digital, que seria, tipo, no caso, um dos nichos que geralmente você tem problema para anunciar, tá? E aí nesse outro vídeo eu explico como é que eu faço para conseguir investir em uma quantidade legal sem sofrer bloqueio na minha conta de anúncio, tá? Você pode ver aqui que 7 dias, 10 mil e pouco, aí mais de R$1.000 por dia em anúncio, tá? E antes que você fique pensando, aquele dinheiro que ele mostrou no começo, tem que tirar os anúncios. Só pra você ficar sabendo, isso daqui eu tô anunciando para o meu próprio curso, tá? Isso daqui são as vendas como produtor. Aquele dinheiro que eu mostrei no começo, todas aquelas vendas foram feitas com tráfego orgânico, sem gastar nenhum centavo em anúncio. Por isso, cara, eu não sei porque a galera não se inscreve aqui. Eu sei que tem mais de 500 mil de pessoas inscritas aqui, né? Mas enfim, eu não sei porque você não se inscreveu ainda, cara. Que eu ensino como é que eu faço essa porcaria aqui nesse canal de graça. Respira, Diogo, vamos continuar aqui. Aí depois que isso aconteceu, porque o foco saiu de mim. Depois que isso aconteceu e a minha conta foi bloqueada lá atrás, eu peguei um trauma de anúncio, que já é logo aí um primeiro erro meu, tá? Mas aí tudo bem, eu não desisti, eu fui pro tráfego orgânico. Eu tô olhando pra lá porque tem a minha colinha aqui, tá? Com tudo pra não esquecer nada aqui da história. E aí o que eu fiz com tráfego orgânico nessa época, eu lembro, cara, eu escrevendo lá e tal, os artigos, foi um blog
um blog sério e tal, no nicho de relacionamentos. Sendo que, o que eu percebi, né? Quando você trabalha com tráfego orgânico, geralmente demora mais para você ter resultado, certo? Então, eu queria acelerar as coisas. E aí, o que eu fiz foi juntar os anúncios com o blog. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no Facebook Ads de novo, consegui uma outra conta e tal. E aí, eu fazia os anúncios do Facebook Ads para os artigos dentro do meu blog, e aí dentro desse artigo lá, era um artigo de conteúdo, tinha a indicação para o produto. E aí tudo isso que eu falei agora, tá, eu resumi, demoraram alguns meses para acontecer, que foi justamente ali do meio de maio até o dia 24 de agosto. Cadê? Deixa eu mostrar aqui no computador para vocês. Até aqui esse dia, ó, 24 de agosto de 2015, quando eu consegui fazer a minha primeira venda usando essa estratégia, fazendo anúncios para o meu blog, e aí lá tinha um conteúdo e tal, e as pessoas compravam. E aí eu fiz justamente dessa forma, mandando pro blog, porque eu tava com muito medo de ter bloqueio. Mas aí com as dicas que eu passo no vídeo que eu deixei abaixo, tá, você consegue anunciar de boa, sem precisar necessariamente de um blog. Mas aí tem um problema. E qual é o problema? Eu fui atrás, cara, na conta de anúncio para pegar essa informação. O problema foi que eu gastei R$ 65,23 para fazer uma venda que eu ganhei R$ 44,17. Resumindo, eu gastei mais do que eu ganhei. E aí, de novo, outro erro. Eu achei, caramba, essa estratégia daqui não funciona, isso daqui não dá certo, é muito difícil ter lucro. Cara, se fosse hoje e eu tivesse feito essa mesma coisa, eu falaria, caramba, tá tão perto de ficar empatado, e aí agora o que eu tenho que fazer é só otimizar o meu anúncio para ficar empatado e depois conseguir ter lucro. Mas não, como eu tava começando, como eu ainda não tava com a mentalidade certa, eu achei, já peguei tudo que eu achava que era ruim assim na minha cabeça e joguei nessa situação, e é isso que eu vejo muita gente fazendo, tá? Se fosse hoje, eu teria feito algo muito diferente. Mas de qualquer forma, se você olhar aqui o gráfico, você pode ver que depois que eu fiz a primeira venda, eu comecei a vender pra caramba aqui. E aí, o que foi que eu fiz? Porque eu desisti dos anúncios no Facebook Ads. Eu desisti nos anúncios. O que foi que eu fiz aqui para conseguir continuar vendendo? Depois que eu tive esse prejuízo aí com o Facebook Ads, eu testei mais um pouco, as vendas pioraram, aí eu parei de fazer os anúncios no Facebook. Inclusive, ó, tem vídeo aqui no canal, tá, explicando como é que eu faço anúncio no Facebook e tudo mais, além do vídeo sobre como não levar bloqueio. Como eu disse, a ideia desse canal aqui é ajudar, pelo amor de Deus, né? Então, o que foi que eu fiz? Depois do Facebook Ads, deu problema, eu fui no grupo de alunos não, no grupo de afiliados desse produto, e aí eu vi um cara lá falando, eu queria muito encontrar esse cara. Eu vi um cara lá falando, galera, olha as vendas que eu fiz tantas vendas fazendo isso. E o que era isso que ele falou lá? Ele fez um review do produto. Se você não sabe o que é review, tem um vídeo aqui onde eu explico o que é review, o que você tem que fazer, como tomar cuidado e tal. Quer dizer, os cuidados que você tem que tomar. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição também. Tá, e o que ele tava fazendo? Ele tava fazendo esse artigo review e tava anunciando no Google Ads. Google Ads. Anúncio no Google Ads é isso daqui, ó. Alguém pesquisa alguma coisa no Google e aí vai aparecer assim, ó, anúncio. Você pode colocar o seu link de afiliado aqui, sacou? Então, o que ele estava fazendo era, ele estava anunciando para o nome do produto e ao invés de colocar a página de vendas aqui, o link de afiliado, ele estava colocando o blog dele e aí depois do blog é que ele fazia lá a recomendação e tudo mais com o artigo de review. Mas de novo, tá? Dá para você fazer sem precisar ter um blog também, dá para você fazer anúncio no Google Ads direto para o seu link de afiliado, tá? Só tem que saber como fazer, né? Então, era isso que ele estava fazendo e adivinha o que foi que eu fiz? Eu fui copiar o que esse cara estava fazendo, não copiar o que ele estava fazendo, né? Eu fui usar a mesma estratégia que ele estava usando. E aí, tudo isso que eu falei do Facebook, do blog e do Google Ads, tudo isso aconteceu aqui, ó, tudo junto, na mesma hora. E aí, a primeira venda veio do Facebook Ads, mas as outras, eu acho que eu não consegui fazer mais vendas, tá? Eu não consigo lembrar, infelizmente. Eu acho que eu não consegui fazer mais vendas, mas eu acho que a partir daqui, ó, eu comecei a vender com o Google Ads. Tá? Fazendo esses anúncios daqui. Porém, presta atenção nisso daqui que aconteceu. Se você prestar atenção aqui, esse aqui é o mesmo período, tá? Eu só deixei aberto antes para facilitar aqui. Ó, aqui, na verdade aqui já começa em julho, né? Mas tudo bem. Aí julho tem minha primeira venda aqui, no dia 24 de agosto. Aí depois eu desisto do Facebook Ads por aqui, começo a rodar os anúncios no Google Ads, tá? E aí vou rodando, vou ganhando uma grana até que acontece isso daqui, ó. 0, 0,
zero. O que foi que aconteceu aqui? A minha conta de anúncios no Google foi bloqueada. Por quê? Quando eu comecei aqui, ó, eu comecei a divulgar só um produto no Google Ads. E aí, quando eu descobri que isso funcionava, eu comecei a divulgar vários outros produtos. Tudo que eu via pela frente eu tava divulgando. E aí, os meus ganhos foram aumentando aqui, ó. Tá vendo como ele vai aumentando? Como eu tava até constantezinho aqui. Sendo que qual era o problema? Um desses cursos que eu divulguei, ele era um curso sobre importação e falava algumas coisas sobre ganhar dinheiro. E aí, o Google foi lá e bloqueou o meu anúncio, tá? Então, bloqueou meu anúncio, eu parei de vender, literalmente, do dia pra noite, eu parei de ganhar dinheiro e eu fiquei muito desesperado, sendo que, cara, lembra que eu falei pra você que eu tava fazendo tudo junto, Facebook, blog, Google? Olha só que massa, cara, isso aqui foi um belo de um time, viu? Foi num tempo perfeito. Quando a minha conta foi bloqueada, mais ou menos nessa época aqui, os artigos que eu fiz no meu blog começaram a ser ranqueados. Então eu fiquei bem posicionado, eu fiquei em primeiro, segundo para palavras-chave muito importantes do nicho de relacionamentos. E aí eu comecei a vender com esse artigo e além disso, eu consegui posicionar muito bem um artigo review. Então a comissão era R$60. Se você for ver aqui, ó, é tudo, ó, essas vendas daqui, ó, a partir dessa época aqui mais ou menos, 120 foram duas vendas de 60, duas vendas de 60, aí uns dias sem vender, vendas de 60, essa daqui não tem como eu lembrar. E aí depois disso, o meu primeiro blog começou a engatar, tá? E começou a vender quase que todos os dias. Se não fosse todos os dias, era quase que todos os dias. Daí quando meu blog começou a vender todos os dias, o que foi que eu fiz? Ao invés de pegar esse dinheiro e começar a comprar um monte de besteira, quer dizer, na verdade não, mentira. Nessa época eu comprei um monte de besteira. Eu comprava tipo umas coleções de livros, bonequinho de action figure. Primeira vez que tava ganhando dinheiro, cara. Quer fazer o quê? Cara, nunca ganha dinheiro. Quando começa a ganhar dinheiro, eu compro umas besteiras, né? Mas era muito bom. Foi muito bom. Mas enfim, o que foi que eu comecei a fazer? Quando o tráfego orgânico começou a dar certo, o que é que tinha acontecido na minha cabeça, né? Facebook Ads e Google Ads, ou seja, anúncios. Eu comecei a fazer, tive problema, é muito frágil. Já o orgânico tá funcionando muito bem. Nossa, cara, eu vou focar nisso daqui. Então comecei a focar no orgânico, tá? Comecei a focar em mini sites, em blogs e tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal, tá? E aí, depois dos mini sites, blogs, só depois, mais pra frente, fui conhecer e fui começar a usar o YouTube para vender, tá? Hoje o YouTube é a minha especialidade, hoje o YouTube é a forma que eu mais vendo, mas eu só comecei a fazer YouTube em 2016 e se vocês quiserem eu posso gravar um outro vídeo mostrando por que eu comecei a usar YouTube e tal, e contando essa história. E aí sobre os erros que eu cometi é o seguinte: primeiro erro, aplicar a estratégia sem estudar muito bem sobre ela. Segundo erro, quando deu merda, ou seja, quando eu tive um resultado ruim, eu já desisti logo de cara, tipo, não faz isso, pelo amor de Deus. Por isso que é uma das coisas que eu mais repito hoje, é faz as coisas até dar certo, tá? E o terceiro erro, e aí nesse caso eu não cometi esse erro, mas eu vejo muita gente cometendo, é o seguinte: uma das maiores maravilhas do marketing digital é o fato de que, se você fizer a forma certa, você pode sim ter um negócio rodando no piloto automático. Você pode sim, se você fizer da forma certa. E o que eu mais vejo é gente investindo tempo em estratégias que você não consegue vender no piloto automático. Saca? Isso é uma coisa que, tipo, não faz o menor sentido. Você pega, qual é a melhor coisa de vender na internet? Você consegue escalar muito e ganhar muito dinheiro, se você fizer do jeito certo, justamente pelo fato das coisas rodarem no piloto automático. Aí a galera pega, caga pra tudo isso e vai fazer estratégia besta, como por exemplo, publicar em grupo do Facebook. E até Instagram, de certa forma, tá? Se você não estiver sempre lá fazendo, publicando e tal, não vai rodar no piloto automático. Se você prestar atenção, eu não fico publicando o tempo inteiro no meu Instagram, eu não fico fazendo enquete lá o tempo inteiro, simplesmente porque não é o meu perfil, eu não quero passar horas no Instagram. Eu acho rede social uma coisa muito tóxica, você tem que saber usar muito bem, e a maioria das vezes que eu abro o Instagram é só vem coisa ruim na cara da pessoa e tal. Enfim, se você cria conteúdo e tal, ótimo, você consegue usar o Instagram. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar aqui também na descrição. Meu conselho de amigo, tá? Vai focar em estratégias que rodam no piloto automático pra você, tá? E aí, Google Ads, Facebook Ads, YouTube. Assim, blog ok, mini site eu já não sei mais tanto e tal, se vale a pena. Ainda dá resultado sim, mas eu não sei se vale a pena tendo o YouTube como opção, tá? Eu acho que o YouTube é uma opção bem melhor hoje em dia em relação a mini sites e tal. Mas enfim, isso aí é com você. Tem vídeo aqui no canal sobre tudo isso. Se por algum motivo sagrado, assim, sagrado não fez nem sentido, se por algum motivo você não é inscrito nesse canal, se inscreva. O link do curso grátis está aqui na descrição. Eu sou o Joba, sigo acreditando que existem mais pessoas boas
do que mais do mundo. Vejo você no próximo vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Era pra ter falado isso no meio do vídeo. Aí fala no final, ninguém vai ver isso. Se você chegou no final, escreve aqui embaixo, eu vou fazer minha primeira venda como afiliado. Ou se você já fez, aí você escreve, eu já fiz minha primeira venda como afiliado. Eu quero ver quem vai chegar até o final desse vídeo. É isso aí, um grande abraço e tchau.